Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula 1, nós estudamos os conceitos introdutórios sobre os polinômios. Vimos um pouco sobre a parte de grau de polinômios, né? Compreendemos como é formado um polinômio. E hoje nós vamos estudar sobre as operações com polinômios. Se você não viu a nossa aula 1, eu vou deixar linkado aqui nos cards para que você possa assistir. É muito importante, tá, que você revise esses conceitos introdutórios sobre polinômios, para que então você consiga realizar as operações. Na aula de hoje nós vamos estudar a adição de polinômios, polinômios opostos ou simétricos e subtração de polinômios. Adição de polinômios. A adição de dois ou mais polinômios é feita escrevendo-se um polinômio após o outro e conservando-se o sinal de cada termo. Em seguida, faz-se a redução dos termos semelhantes, caso exista. A gente já viu, né, exemplo de redução a termos semelhantes na aula passada, e agora a gente vai praticar a parte da adição. Então, o primeiro passo eu vou tirar os termos do parêntese, sem modificar o sinal, né? Porque eu estou adicionando mais 3y ao quadrado menos 3x ao cubo y mais 6xy. Ok, o que a gente vai fazer agora, gente? Nós vamos agora agrupar por termos semelhantes, tá? Então, eu vou grifar com cores diferentes os termos semelhantes para que fique mais fácil da gente escrever, tá? Então, eu tenho x ao cubo y aqui. E onde é que eu tenho novamente? Eu tenho aqui, né? Então, eu vou escrever de vermelho aqui. Eu tenho, entre parênteses, 3x ao cubo y menos, né? 3x ao cubo y. Vou mudar a cor da caneta. Vou escrever um mais, porque a gente está somando, independente do sinal, tá? Eu tenho aqui o termo xy e eu tenho aqui também o termo xy, né? Então, menos 5xy mais 6xy. E agora o termo de y, né? O termo que está em função apenas de y ao quadrado. Mais y ao quadrado mais 3y ao quadrado. É muito importante, gente, a gente observar como é que a gente pode fazer essas operações, tá? Eu vou fazer de uma forma aqui que fica mais compreensível para todo mundo, mas lembrando que eu posso fazer diretamente. Então, eu já posso pegar e operar o que tem dentro desse parêntese aqui, tá? Mas se você não tá tão hábil assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a operação com os números e repetir fora do parêntese o termo, no caso, a nossa parte literal, tá? A nossa variável. Então, eu vou trabalhar com os coeficientes entre parênteses, operar com os coeficientes e colocar fora do parêntese na nossa parte literal, que é comum nos dois termos. Então, aqui eu vou ter 3 menos 3, x ao cubo y, mais menos 5 mais 6, xy, mais, eu tenho 1, né, aqui, no caso não aparece nada, então é 1 mais 3y ao quadrado. Pronto, então agora eu posso resolver, né, isso aqui de forma mais simples. Então, eu resolvo o que está no parêntese e repito a parte literal. Então, 3 menos 3 vai dar 0. X ao cubo y mais
Menos 5 mais 6 vai ser 1. Não preciso colocar, mas vou colocar aqui só para a gente lembrar. 1xy mais 1 mais 3, 4y ao quadrado, tá? Como ele pede aqui, no caso, normalmente quando a gente vai operar, ele pede para que a gente resolva e deixe na forma mais simplificada. Eu vou escrever aqui de roxinho a forma mais simplificada, que seria, no caso aqui, xy mais 4y ao quadrado, certo? Na próxima questão ele diz assim, sendo A igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado y mais y ao cubo, B, 2x ao cubo menos 3y ao cubo e C, 4x ao quadrado y mais 10y ao cubo, determine o valor de A mais B mais C, tá? Então, eu vou escrever aqui, entre parênteses, né? A mais B mais C e a gente vai resolvendo. Então, x ao cubo menos 2x ao quadrado y mais y ao cubo mais o valor de b, né? 2x ao cubo menos 3y ao cubo mais o valor de c, que é 4x ao quadrado y mais 10y ao cubo. Pronto. E da resolução a gente faz a mesma coisa, né? No caso aqui, como eu estou adicionando os termos, se eu quisesse, eu não precisaria escrever entre parênteses, tá, gente? Eu estou escrevendo entre parênteses porque a gente vai ver que vai fazer diferença quando a gente for fazer a parte de subtração. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar e já vou grifar os termos semelhantes para a gente ir colocando entre parênteses os termos semelhantes, para ser mais rápido. Então, eu tenho x ao cubo aqui. Eu tenho 2x ao cubo aqui e aqui eu não tenho valor ao cubo. Então, eu vou colocar aqui x ao cubo mais 2x ao cubo. Quem é meu próximo termo? Vamos lá. Eu tenho aqui 2x ao quadrado y. Aqui eu não tenho. E aqui eu tenho x ao quadrado y. Então, eu vou colocar mais menos 2x ao quadrado y mais 4x ao quadrado y mais, aí aqui eu tenho o termo y ao cubo menos 3y ao cubo e aqui 10y ao cubo. Então, y ao cubo menos 3y ao cubo mais 10y. Opa, deixa eu apagar aqui, ficou feinho. Mais 10y ao cubo. Pronto. Aqui é o mesmo processo, né? A gente poderia operar diretamente, mas eu vou trabalhar primeiro com os coeficientes e colocar a parte literal em evidência. Então, aqui vai ficar 1 mais 2x ao cubo mais menos 2 mais 4 x ao quadrado y mais 1 menos 3 mais 10 y ao cubo. Então, aqui a gente vai ficar com 1 mais 2 vai dar 3x ao cubo. Menos 2 mais 4 vai me dar mais 2x ao quadrado y. Opa! Desculpa, pessoal. mais 1 menos 3 vai ficar menos 2 mais 10 vai ficar 8y ao cubo. Deixa eu ajeitar aqui que ficou estranho, né? Esse mais. Então, a nossa forma reduzida, né, do nosso polinômio seria essa, tá?
Lembrando que eu poderia escrever isso aqui dessa forma também, tá? 3x ao cubo mais 8y ao cubo mais 2x ao quadrado y, né? E a gente viu que a gente sempre escreve em ordem decrescente. Polinômios opostos ou simétricos. O que seriam esses polinômios opostos ou simétricos? Né? Denomina-se oposto ou simétrico do polinômio A o polinômio B que possui todos os seus termos opostos ou simétricos em relação ao polinômio A. Como assim? Né? Quando a gente vai escrever o oposto de um polinômio, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar a mudança de sinal. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o oposto de A, ele diz que é B, e aí a gente muda os sinais. Tá? Então, aqui é mais 5, ficaria menos 5x, mais 8y ficaria menos 8y, e menos 3xy ficaria mais 3xy, tá? Então, esse daqui é o meu oposto ou simétrico de A, tá? Aqui nessa letra B, também, né, mesma coisa, seria trocar os sinais, né? Então, ficaria menos x ao quadrado mais 8x menos 13. E aí ele tem uma observação aqui que diz que a adição de dois polinômios opostos ou simétricos, né, se a gente adicionar eles dois, resulta no polinômio nulo, né? Vamos ver? Então, se eu tiver nesse caso aqui, né, vamos fazer esse exemplo. Se eu pegar A mais B aqui, então eu vou ter x ao quadrado menos 8x mais 13, né? Mais menos x ao quadrado mais 8x menos 13. Estou adicionando, né? Então, A mais B seria x ao quadrado, né? Mais com menos vai dar menos x ao quadrado menos 8x mais 8x mais 13 menos 13. Então, veja que eu estou sempre diminuindo. Então, eu ficaria com 0x ao quadrado. Aqui, ó, menos 8 mais 8 daria 0x mais 13 menos 13, 0. Ok? Então, eu tenho aqui meu polinômio nulo. Subtração de polinômios. A subtração de dois polinômios é feita adicionando-se o primeiro polinômio ao oposto do segundo. Então, a gente viu aquele conceito de oposto, né? Para facilitar a nossa vida aqui, quando a gente for calcular a nossa subtração. Como assim, Dani? É simples, tá, gente? Quando ele está pedindo para você fazer, nesse caso aqui, ele quer que você faça A menos B, é só eu calcular o A, né? Eu repito o A, e troco os sinais de B. Eu coloco direto para facilitar a minha vida. Então, eu coloco B com todos os sinais invertidos. Então, aqui ficaria menos 6x ao quadrado. Opa, perdão, aqui é um mais, tá? Saiu sem. Então, ficaria menos 5x mais 10. Esse aí é o oposto de B. Por que o oposto de B? Porque eu estou subtraindo o valor de B, tá? Então, aqui a gente agrupa os termos semelhantes, 8x ao quadrado menos 6x ao quadrado. Vou colocar entre parênteses, né, para facilitar, mais menos 4x menos 5x mais 8 mais 10. Então, aqui eu vou operar direto, tá, gente? É só, a gente sabe que a gente vai repetir o valor literal, que é o x ao quadrado, tá? E aí a gente só opera os coeficientes, no caso aqui, né, nossa parte numérica. Então, 8 menos 6 vai me dar 2. Né? Aqui vai ser menos, né? Ó, mais, aqui eu sei que os termos são negativos, mais com menos é menos. Menos 4 menos 5 vai me dar menos 9x, né? Repito a parte literal. Aqui vai ser positivo, porque todo mundo está positivo. 8 mais 10, 18. Então, esse seria o resultado. Dados os polinômios A, B e C, determine A mais B mais C.
tá? Então, aqui no caso, ele está trabalhando a soma de todos esses termos. Gente, perdão, aqui não seria A mais B mais C, né? Fui dar uma coladinha aqui no meu material. Aqui seria menos C, né? Não faz sentido, né, Dani? Eu estou trabalhando subtração, não vou fazer nenhuma subtração. Então, aqui seria menos C, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou repetir os termos A e o B, né? Porque eles são positivos, não troco o sinal. E o termo C eu vou colocar o oposto, que seria o quê? Troco todos os sinais de cada termo. Então, vamos lá. Então, eu tenho 2x ao quadrado menos 10x mais 5 mais 2x ao cubo mais 10x menos 4 menos 2x ao cubo, né? Tô trocando os sinais, lembrando que é o oposto, mais 3x ao quadrado mais 1, tá? Isso aqui é A mais B menos C. Como eu tenho um monte de termo, eu vou começar a mapear eles com cores diferentes, tá? Então, vamos lá. Então, x ao quadrado, outro termo que tem o x ao quadrado tá aqui, né? X ao cubo, outro termo com x ao cubo está aqui. X, valor com x, e agora apenas os valores numéricos. Ok. Eu vou escrever, gente, esses termos já com foco em deixar o polinômio, né, na ordem decrescente, né? Porque a gente viu que a gente escreve do maior para o menor, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter 2x ao cubo menos 2x ao cubo. Né? Minha maior potência aqui é no caso, o x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 3x ao quadrado, mais menos 10x, né? Que é negativo, mais 10x. E agora essa cor amarelinha, mais 5 menos 4 mais 1. Então, aqui vai me dar 2x ao cubo menos 2x ao cubo vai dar 0x ao cubo. Mais 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado vai me dar 5x ao quadrado. Lembrando que eu somo só a parte numérica, tá, gente? E a parte literal eu repito. Não posso somar também a parte literal, tá? Não somos expoentes. Não esqueçam. Menos 10x mais 10x vai me dar 0x, tá? E 5 menos 4 vai me dar 1, mais 1, 2, mais 2. Então, meu polinômio, ele vai ficar, meu polinômio A mais B menos C, né? Essa operação vai ficar 5x ao quadrado mais 2. Tranquilo? Bom, gente, isso foi a nossa aula de hoje, o que a gente tinha para trabalhar hoje, tá? Tenta refazer esses exercícios que a gente fez aqui, esses exemplos. E na próxima aula nós teremos mais exercícios de adição e subtração de polinômios para que a gente consiga fixar, tá? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos que também estão vendo esse conteúdo, tudo bem? Tchau, tchau e até a próxima aula.